Agora que é o momento de você se autossevar, encher o seu bucho de comida, eu quero lhe perguntar, do que você gosta mais? Paçoca, lanche, bolo molhadinho, ou você gosta de caninha muito louca? O que você gosta mais para se autossevar neste momento? Independente do que você gosta de se nutrir, você já deve ter ouvido um corno chegar para você e dizer o seguinte: compra dólar agora, mano, que agora o negócio é bom, é comprar dólar pra você ganhar dinheiro, mano, pra você fugir do país. É ou não é verdade? E se eu dissesse para você que comprar dólar é uma das maiores burrices que você pode fazer na sua vida? Hein? Pois hoje você vai ter uma aula. Uma aula de grátis. Olha aqui nas bolotas do zóio do pai, mano, que a aula é de grátis pra você, tá ligado, mano? Pega seu lanche que eu pego meu lanche, cuzão. Tá ficando louco? Hoje a aula é de grátis. Você vai saber valorizar esse conhecimento ou não? Pergunta que eu te faço. Para você se preparar, então, para o conhecimento que eu vou passar para você aqui hoje, eu quero que você dê algumas risadas. Está aqui esta belíssima contenda entre o mestre do capitalismo e o lache, mano. É o lache, nós vamos pegar o lache agora. Então curtam aí. Nando Moura aqui de novo, galera. Noah Murray. Paulo Galo, galera, fazendo a sua estreia no Criando Lutas. Ele tá em casa, Casão. A galera aí é petista, né? É loucura. E olha o que ele vai fazendo. Essa ele aprendeu quando ele entregava lanche. Está humilhando o Nando Moura. E a galera vai à loucura. Deu uma sequência ali no bucho cevado. Com certeza vai aplicar ali um golpe perigoso. Então já falo logo pra vocês: não façam isso em casa. Mestres do capitalismo, galera. Esta maravilhosa contenda foi formulada pelo canal Criando Lutas. E eu vou deixar o link aqui na descrição para que você acompanhe o final. Quero avisar também para aqueles interessados em participar da experiência de educação do dinheiro à liberdade, que está chegando ao fim. Participe, você está rasgando muito dinheiro na sua vida. Isso eu tenho certeza. Quando você cai um gerente de banco lhe recomendando produtinho, quando você deixa no CDB, quando você deixa em poupança, você está rasgando muito dinheiro. Está chegando ao fim. Participe. O link está no comentário fixado e na descrição. Ontem eu perdi a linha, né? Falei muito a respeito disso, quase 10 minutos descatitando. Fiquei puto descatitando o cara que fez aquele comentário. Eu fico puto com esse comentário. Não comente mais isso, senão eu vou perder tempo respondendo. Fiquei puto, né? O vídeo de ontem aqui que eu fiz a respeito do Peter. Perdi muito tempo falando disso e hoje eu vou direto ao ponto. Direto ao assunto. Peço perdão a vocês, inclusive. Você sabe que nós vivemos em um conto de Dante Alighieri, uma das camadas do inferno. Nós estamos junto dela porque aqui o nosso país é o inferno mesmo e sempre foi. Nós estamos vivendo também dentro de um quadro de Salvador Dalí. Está ali os elefantes voando com as canelonas, os relógios derretidos. Nós estamos aqui. Você sabe que isso aqui é um rascunho do inferno. Ontem mesmo eu vi uma notícia de que o Tribunal do Crime, olha só, o Rio de Janeiro se tornou um narco-estado. É Tribunal do Crime, se reunindo por videoconferência nas cadeias brasileiras, meu irmão. Ali é hotel 5 estrelas pra malandro, pra vagabundo, pra gente que... Vou pegar seu lanche, tá ligado, cuzão? Se reuniram em videoconferência e decidiram matar os seus inimigos. Erraram os alvos e mataram por engano 3 médicos, dentre eles um dos irmãos de Sâmia Bonfim. Isto aqui é ou não é um inferno? Você fala, meu irmão, não é possível. Ao mesmo tempo que acontece essa tragédia, Lula está mandando R$1 bilhão que eu, que você, que todos nós vamos pagar para a Argentina para ajudar o pleito do seu amigão lá, nas eleições argentinas. Ou seja, não tem dinheiro aqui. Aqui dinheiro falta para tudo. Para enchente, para segurança, para educação, mas tem R$1 bilhão para mandar ali para a Argentina.
Isso aqui sempre foi um país de brincadeira. Desde a época que o pai do Collor matou um cara no Senado. No meio do Senado, ele pegou a arma, deu um tiro no cara no meio do Senado. Isso aqui sempre foi o faroeste mesmo. Isso aqui sempre foi um bang-bang de autoritários enquanto a roda esmaga o povo brasileiro dioturnamente. É ou não é verdade? Ao mesmo tempo, eu quero que vocês vejam essa maravilhosa palestra que nós tiramos do bolso e do ligumo para pagar, financiar esta palestra maravilhosa feita no Ministério da Saúde. Nós precisamos de saúde. Vejam só que palestra maravilhosa. É a fenda que abunda a força, hein? É isso que nós precisávamos para a saúde brasileira. Agora, o que não falta são as pessoas tentando sair ou modificar a sua realidade desse circo de mediocridade em que nós vivemos. Mediocridade e assassinato. Sempre chega um camarada com a solução mágica. Mano, o negócio agora é o seguinte, você viu que o dólar subiu, mano? O dólar tava 4,80, agora o dólar subiu pra 5,20, o negócio agora é comprar dólar, velho. Olha aqui na bolota do zóio do pai, o negócio agora é comprar dólar. Quando um mano te dá esse tipo de dica, pode ter certeza que você já se fudeu. Por que será que ninguém fala que comprar dólar é burrice? Não, é sério, tá? Enquanto o dólar se desvalorizou 96% de 1913 até hoje, as ações norte-americanas se multiplicaram por centenas de vezes. Comprar dólar, numa boa, é péssimo. Dolarizar seus investimentos, investindo em ações norte-americanas, por longo prazo faz muito sentido. Agora, você tem que investir do jeito certo. Ou quando o cara chega pra você e fala, mano, olha só, agora a renda fixa, velho. O negócio tá rendendo pra caralho, põe seu dinheiro ali, ó, o produtinho do banco, o CDB aqui vai render pra caralho pra você. Você tá perdendo uma porrada de oportunidade, porque o que tem de papel barato, enquanto a manada foge pra renda fixa, é brincadeira. Todas as vezes que um cara chega com a diquinha pra você, olha só aqui, mano, olha só as ações da Magalu, tô subindo que nem foguetinho, velho. Vai lá, compra agora é o momento de comprar o bagulho, você tá ficando louco, mano? O que acontece depois? Todo mundo se fode. Olha aqui, mano, olha que Batista, olha só, o cara é gênio, mano, o cara é empresário, o cara é da comunidade, o cara tá gastando uma grana aqui com a comunidade. Esse cara é bom. Vamos investir nas ações do cara aqui que nós vai tirar petróleo, tá ligado? Se fuderam. Porque toda vez que você segue a manada de imbecis, você se fode. Isso eu quero que você preste atenção. Todas as vezes que você segue a manada de imbecis, você se fode. E tudo está conectado. Se você seguir a manada de imbecis do painho Lula, a alma mais honesta desse país, você vira um porra de um idólatra. Se você seguir a manada de um imbecil como Jair Bolsonaro, você vira a porra de um idólatra. Eu compreendi nesse tempo todo que você não consegue mudar esse país através da política. Porque os políticos são o retrato da mediocridade do seu próprio povo, um povo medíocre. Mas você consegue mudar pessoas. Você consegue mudar indivíduos. E é isso que eu pretendo fazer. Eu pretendo te mudar para que, independente do bandido que nos governe e que gire a roda que esmaga brasileiros, você esteja bem. E se você seguir uma manada, você só vai conseguir para sua vida se foder. Deu para entender? Então eu vou compartilhar com vocês agora esta aula do Ramiro. Se você estiver boiando na aula, não minta para mim. Se você estiver boiando na aula, você fala assim, meu irmão, eu tô boiando pra caralho nisso aqui, eu não tô entendendo, é porra nenhuma. Se você está neste estado de boiar naquilo que ele tá falando, eu já digo para você, então você tá perdendo muito dinheiro mesmo, hein? Você está rasgando muito dinheiro. E se você não tem dinheiro para rasgar, pode ter certeza que você nunca vai chegar em um ponto onde você vai ter dinheiro sobrando. Pode ter certeza disso daí. Se
você está boiando na aula toda. Se você consegue compreender e você quer entender melhor as nossas estratégias, assista esse vídeo até o final, tá bom? Então esta é uma aula de graça para vocês, é um presente para vocês. Eu falei no vídeo de ontem, nunca mais vou dar o bagulho de graça. Eu tenho certeza que a maioria dos comentários, 96%, é de gente que só quer galhofa. Só quer saber de falar paçoca, só quer saber aqui da luta, de Paulo Galo, da putaria e tal, reclamar, mas mudar a si próprio não quer. Eu sei, 96%. Mas se eu conseguir falar para vocês 4% que se interessam por melhorar de vida, então eu já acertei neste vídeo aqui. Com vocês, o presente que eu tenho para hoje. Então o Ibovespa não para de cair, tá? De julho até agora, quando o índice bateu 122 mil pontos, já é uma queda de 7,3%, quase 10% de queda. Queda essa que se agravou aí nos últimos dias, nos primeiros dias de outubro, e tudo isso enquanto o dólar disparava, subindo aí desde a sua mínima cerca de 10%, saindo dos 4,7 reais para 5,17. Isso deixou muitos investidores totalmente perdidos, sem saber o que fazer, e é por isso que eu gravei esse vídeo, em que eu vou te explicar o que está acontecendo, vou te falar se é ou não hora de comprar dólar, vou te mostrar um erro, aliás, que muitos cometem ao comprar dólar, achando que estão fazendo um bom investimento, e também vou te mostrar uma oportunidade que está por trás de todo esse momento atual. Então presta muita atenção no que está por vir, se parece legal já deixa o dedo no like e comenta aqui, o que você está fazendo? Está comprando ações, está vendendo ações? Deixa aqui teu comentário. A primeira coisa aqui é entender o que está acontecendo. E ali por volta do fim de junho, o que a gente viu foi um dólar nas mínimas, né? Um dólar sendo negociado a R$ 4,77, com muitos analistas falando que não, ele pode cair muito mais ainda, ele pode chegar inclusive a 4,30, não compre dólar, não dolarize seus investimentos. Esse tipo de manchete era bem comum na época, né? Era algo que estava muito claro na cabeça das pessoas, né? O dólar para baixo e a bolsa para cima, porque logo depois de junho, ali no final de julho, o Ibovespa bateu o pico no ano, né? A cotação de 122.500 pontos. E de lá para cá a situação mudou completamente. O dólar parou de cair, passou a subir bastante. O Ibovespa começou a cair, caiu bastante, está hoje na faixa dos 113 mil pontos. E muitos investidores acabaram cometendo erros, né? Uma galera que comprou na alta está vendendo agora na baixa. Muitos estão comprando dólares para investir. Enfim, eu vejo que está muita gente perdida. Para te explicar o que ocasionou esse movimento, né, de queda da bolsa brasileira e de alta do dólar, é importante você entender que está rolando um fenômeno inflacionário a nível global, mas sobretudo muito forte nos Estados Unidos, onde eles não estão acostumados com uma inflação que nem a nossa aqui no Brasil. Lá a inflação está pressionada há bastante tempo, inclusive a alta recente do petróleo está gerando maior pressão inflacionária. Já tem analista dizendo que a inflação está fora de controle e está prevendo um crash inevitável. E justamente por conta de uma inflação persistentemente mais alta, isso aí já vem nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, ele promoveu uma série de aumento na taxa de juros curtas, Fed Fund Rates, que subiram várias e várias vezes, né? Pode ver aqui, ó, a manchete alguns meses atrás falando da 10ª alta seguida, e se estacionou no patamar de 5,25% a 5,5% ao ano. Porém, embora estacionado, o Federal Reserve está indicando que sim, eles podem subir mais essa taxa de juros. Os Estados Unidos estavam acostumados com uma taxa de juros de curto prazo para renda fixa, né, para investimentos sem risco, muito baixinha há muitos anos, e desde o pós-2008, desde a crise subprime, agora está vendo essa taxa no maior patamar em muito tempo. Acho que desde 2001, se eu não me engano, as Fed Fund Rates não estavam tão altas quanto atualmente. E aí, nas últimas semanas, além dessa taxa de juros nos Estados Unidos já estava mais alta, né, já estava nesse patamar superior, as taxas de juros de títulos da renda fixa mais longos, títulos de duração de 10, 20, 30 anos, passaram a crescer bastante também. Se você for ver aí os títulos de 30 anos de renda fixa dos Estados Unidos, que em maio aí estavam pagando cerca de 3,6%, 3,7% ao ano, estão agora no patamar próximo de 5% ao ano. Sem tirar o zoom aqui desse gráfico, vai ver que fazia muito, mas muito tempo que essas taxas não estavam tão altas. Estamos falando aqui desde 2006, 2007, mais ou menos. Se você não está entendendo nada, fica tranquilo, tá? Que eu vou te explicar a relação entre juros e inflação. Se a inflação ela está muito alta, todo mundo acaba perdendo.
A inflação alta é uma das piores coisas que pode acontecer com a economia de um país e com as pessoas, né, com a população em geral. E aí um dos mecanismos de controle da inflação é justamente a taxa de juros. E aí quando o Banco Central ele aumenta a taxa de juros, o que ele está dizendo? Ele está dizendo para as pessoas que, ó, se você deixar o seu dinheiro paradinho, investido em renda fixa, sem risco, você vai ganhar mais dinheiro. Ó, quem sabe você não para de gastar, não para de consumir. Além disso, ele está falando para as empresas, ó, a taxa de juros está mais alta. Então, se você for aí abrir uma nova fábrica, fazer um investimento novo, considera deixar o dinheiro em caixa, porque você vai receber mais sem risco, né? Risco praticamente zero. Além disso, isso encarece o crédito. Então, as pessoas que querem consumir e precisam de crédito para consumir, elas vão ter maiores dificuldades. O crédito vai ficar muito mais caro, ele fica muito mais caro com a taxa de juros mais alta. E todos esses fatores contribuem para que tenha menos dinheiro em circulação, pessoas gastem menos dinheiro e a inflação aí convirja para baixo. Em outras palavras, a taxa de juros é um remédio para conter a inflação, só que é um remédio que tem um efeito colateral muito grande, que é frear a economia. Todos esses exemplos que eu dei, eles freiam a economia e contribuem para o início de uma recessão. Agora eu quero conectar isso com a queda da Bolsa brasileira. Por que a Bolsa caiu? Vamos lá. Se a taxa de juros nos Estados Unidos ela está mais alta, inclusive para títulos de 30 anos, que se eu comprar e eu mantiver eles por 30 anos, eu vou receber 5% ao ano em dólar, tem muita gente, desde investidores até grandes players do mercado, que acabam pensando algo como, abre aspas, Se eu posso receber 5% ao ano investindo em títulos públicos dos Estados Unidos, ativos com menor risco da economia, por que eu vou investir em outra coisa? E aí, para levar o dinheiro para lá, esses caras vendem seus demais ativos, incluindo bolsa de valores, incluindo países emergentes. Muito dessa queda da bolsa recente veio por um fluxo de investidores estrangeiros saindo do Brasil. E se tem muito dinheiro saindo do Brasil, a gente também vê o real sofrendo frente ao dólar. Isso enfraquece o real. E aí, com isso, você pode pensar, Não, beleza, entendi. Me parece óbvio, né? A coisa mais óbvia que tem nesse momento é vender ações brasileiras para investir em renda fixa norte-americana. Esses caras estão certos. se você pensar isso, então deixa eu te contar uma história agora de uma crise que foi, sei lá, 100 vezes, talvez 200 vezes pior do que essa pequena crise recente. Estava no final dos anos 90 e a manchete da Folha de São Paulo era essa, né? Bolsa desabam no mundo. E aí, no dia anterior, o Ibovespa tinha fechado com uma queda de quase 10%, estava acumulando uma queda de 40% num só mês, e era uma crise global, né? As bolsas estavam despencando na Europa, América do Norte e Ásia. Logo depois disso, a taxa de juros aumentou. Aqui no Brasil, a taxa Selic subiu a 49,75% ao ano. Ela saiu de 29,75% para 49,75% ao ano, destruindo as reservas cambiais numa tentativa de segurar dólares que estavam saindo do país. Falando em dólar saindo do país, naquela época, em um só dia, o real chegou a se desvalorizar quase 10%, e a saída de dólares superou o valor de $1 bilhão. O que era retratado na época como uma onda de descrédito de enormes proporções num dos momentos mais dramáticos da história recente do Brasil. Isso aqui é final dos anos 90, com a crise da Ásia, e posteriormente com o câmbio flutuante. Naquela época o câmbio era fixo, para tentar segurar a inflação. Da recente moeda brasileira, o real, ele passou a ser flutuante e foram-se os dólares daqui. Bem, se hoje tem gente pensando, Não, é óbvio, faz muito sentido vender bolsa para comprar dólar. imagina naquela época. E foi justamente o que muitos fizeram. Naquela época, o Ibovespa chegou a cair 65%, do ponto máximo ao mínimo. Só que, como a gente está olhando essa história aqui no retrovisor, a gente sabe o que aconteceu depois. E eu sei que menos de 1 ano e meio depois, que é um prazo muito curto, o Ibovespa fez um novo topo. E eu sei que, de lá para cá, esse foi o comportamento da Bolsa brasileira, já descontado da inflação. E toda essa nossa enorme crise que eu acabei de te contar com as manchetes, aconteceu nesse momento aqui na história. Ou seja, o cara que investiu durante a crise, ele ganhou muito dinheiro, mas o cara que investiu antes, durante e depois também, porque é isso que tende a acontecer com quem investe em ações para o longo prazo. Tende a ter uma taxa de retorno muito maior do que em ativos de renda fixa com menos risco. Isso que o gráfico que eu te mostrei é o gráfico da Bolsa de Valores como um todo. Não é o gráfico que mostra o desempenho do cara que comprou ações baratas e, enfim, investiu com estratégia. Estou mostrando que o cara que só replicou a média do mercado. E tem mais, tá? Tem um ponto extra, que sempre que a gente vê um período de maior instabilidade, a gente vê a Bolsa mais barata do que a média. Se você der uma olhada nesse gráfico aqui do site Oceans 14, que mostra a evolução do índice preço por lucro da Bolsa, que basicamente significa que quanto menor tiver o preço por lucro, mais barato está a Bolsa como um todo, vai ver que alguns momentos da história, como ali início de 2003, como ali 2008 na crise do subprime, como ali em 2020 na crise do coronavírus, o preço por lucro da Bolsa
caiu bastante. É uma característica incomum com o momento em que a gente está, em que o preço para o lucro da bolsa ele já vem aí há 2 anos num patamar bem inferior ao que ele estava na década passada. Agora presta atenção nesses 3 pontos ali, né? Em 2003, em 2008 e em 2020, pontos em que o preço para o lucro estava bem abaixo do passado recente. Agora, olha o que aconteceu com quem investiu seguindo a estratégia das ações mais baratas da bolsa nesses 3 momentos. Essas pessoas, elas ganharam muito dinheiro nas décadas subsequentes. E aí você pode estar pensando, Tá, Miro, então o que eu devo fazer? É comprar ações como se não houvesse amanhã? calma que a resposta ela não é tão simplista assim. Já vou construir aqui o que fazer, ou pelo menos contar o que eu estou fazendo com o meu dinheiro e com o patrimônio dos meus clientes aqui no Clube do Valor. Mas não sem antes abrir um rápido parênteses para a galera que pensa Agora é hora de comprar dólar? ou É por conta de momentos assim que a gente tem que ter dólares na nossa carteira sempre. por que eu abro esse parênteses, tá? Porque investir em dólar, comprar dólar por si só, seco, é um péssimo investimento. Essa aqui foi a evolução de R$1.000, tá? Investidos em dólar desde 2005. E até parece, né, um gráfico para cima, parece interessante, mas se a gente comparar, por exemplo, com o CDI, renda fixa aqui no Brasil, olha a diferença de retorno. Se a gente comparar com o Ibovespa, por exemplo, nesse período, olha a diferença de retorno. Então, cara, toma cuidado com esse erro de comprar dólar. Comprar dólar não vai te levar a lugar nenhum. Dito isso, o que é muito importante, sim, eu concordo plenamente, inclusive a gente pratica isso com os nossos clientes, é dolarizar parte do seu patrimônio, mas não comprando a moeda em si, e sim comprando ações de empresas norte-americanas. Você está se expondo à economia norte-americana e também ao dólar, se protegendo aí de disparadas do dólar frente ao real. Então, se você voltar para esse gráfico, olha só a diferença do gráfico do dólar com o gráfico de um ETF, uma forma de investir aqui em ações norte-americanas. Olha só como o ETF, a linha vermelha, trouxe um resultado bem melhor do que o dólar sozinho. Fechado esse parênteses, vamos lá para a parte prática, tá? O que fazer? O que eu estou fazendo nesse momento? Como você pode fazer para sempre saber o que fazer? São 2 etapas, tá? A primeira etapa é entender o comportamento médio do investidor e a segunda etapa é fazer o contrário disso, porque na média a maioria dos investidores perde dinheiro porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, passo número 1, entender o comportamento médio do investidor brasileiro, tá? Eu quero te mostrar essa tabela aqui, que mostra o fluxo de dinheiro em fundos de ações aqui no Brasil por ano e comparado com o desempenho do Ibovespa. Então, o que significa isso? Tá? Significa que em 2006, por exemplo, investidores brasileiros investiram 9 bilhões de reais em ações no ano em que a bolsa subiu 32%. Em 2007, investiram 23 bilhões no ano em que a bolsa subiu 43%. Em 2008, eles resgataram 10 bilhões em um ano em que a bolsa caiu 41%. E não precisa ser um gênio das estatísticas para perceber que quando a bolsa vai mal, tipo aqui, ó, foi mal em 2013, 14, 15, as pessoas começam a tirar dinheiro. E aí quando ela vai bem, e foi bem aqui em 16, 17, 18 e 19, elas começam a botar mais dinheiro. E aí quando vai mal, elas ou colocam menos ou começam a tirar. E se eu não te convenci, te liga só nesse gráfico aqui, que mostra a evolução de um fundo de investimentos em ações, linha laranja, do Itaú. E mostra também quando os investidores estavam tirando dinheiro, essas linhas cinzas para baixo, e botando dinheiro nesse fundo, linha cinza para cima. Também não precisa ser nenhum gênio das estatísticas para perceber que quando o fundo está subindo, as pessoas estão botando dinheiro, quando o fundo está caindo, as pessoas estão tirando dinheiro, quando ele volta a subir, elas voltam a botar, quando ele volta a cair, elas voltam a tirar. O que faz com que, na média, o investidor tenha um resultado muito pior do que o investimento. Como assim? Esse mesmo fundo do Itaú rendeu 9,8% ao ano de 2005 a 2023. Só que o investidor, por comprar na alta e vender na baixa, viu um retorno de apenas 0,4%, ou seja, ele não ganhou quase nada. E esse é o custo de você investir sem saber o que está fazendo. Se você entender o comportamento médio do investidor, que é o cara que compra ação na alta, vende na baixa, compra dólar na alta, vende na baixa, você vai entender que para ganhar dinheiro basta fazer o contrário do investidor médio. Nesse momento seria comprar um pouco de ações, eventualmente vender um pouco de ativos dolarizados. Agora o grande ponto é como fazer isso. E aí entra nossas estratégias de investimentos. A principal estratégia aqui que a gente usa na gestão e no aconselhamento dos nossos clientes se chama estratégia de alocação de ativos, que é o A do método dobrar de investimentos, que é o nosso método. A estratégia de alocação de ativos, ela comprovadamente explica 90% da performance de uma carteira, ou seja, é o fator mais importante por trás do desempenho da carteira de um investidor. E seguir essa estratégia é relativamente simples, embora não seja fácil, né? Requer bastante conhecimento. Vou tentar explicar da forma mais simples possível, tá? O passo número 1 é baseado na sua tolerância ao risco, na sua experiência como investidor, você desenhar uma carteira ideal de investimento. Vou dar como exemplo aqui o modelo sofisticado do Clube do Valor. Uma carteira com 20% de ações brasileiras, 20% de ações norte-americanas, 20% de fundos imobiliários e 40% de renda fixa. Beleza? Você foi lá, montou essa carteira
com o passar do tempo, ela vai oscilar. Então, no período em que a bolsa sai de 122 mil pontos para 113, as ações brasileiras vão perder peso nessa carteira. Enquanto o dólar subiu bastante, eventualmente as ações norte-americanas vão ganhar peso. Então, eventualmente, tua carteira ela sai dessa composição para essa. Mantém constante menos ações Brasil, que caiu para 15% de peso, e ações norte-americanas, que subiu para 25%. O que essa estratégia te indica a fazer? Fazer um negócio chamado rebalanceamento, o R da estratégia dobrar, que significaria, nesse caso aqui, vender 5% de ações norte-americanas, ou seja, vender um pouco de ativos dolarizados, para comprar 5% de ações brasileiras, ou seja, comprar um pouco de ações. Saindo daquela resposta simplista, né? Que a compre bolsa imediatamente. E sim, tendo clareza que sim, vou comprar bolsa mais um pouco, para voltar a minha carteira para o patamar que ela deveria estar. Exatamente essa estratégia aqui que a gente aplica na gestão das carteiras dos nossos clientes de Wealth, aqui no Clube do Valor. Esse é o serviço que a gente presta para investidores com patrimônio grande, né? De 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5, 10, 15 milhões de reais ou mais para investir. A gente assume o controle da carteira deles, rodando estratégia de seleção de ações baratas, estratégia de alocação de ativos, enfim, essa que eu te mostrei nesse vídeo e muitas outras. E essas são as mesmas estratégias que eu ensino na experiência do Dinheiro à Liberdade, que é uma experiência educacional nova, que a gente criou em parceria com o Nando, para revelar exatamente todas as estratégias que a gente usa para gerenciar a carteira dos nossos clientes e ajudar eles a transformarem seu dinheiro em uma fonte de muita liberdade. As vagas para essa experiência, elas estão abertas por tempo limitado, a gente vai fechar em breve e você pode conhecer melhor a proposta da experiência do Dinheiro à Liberdade e garantir a sua vaga apertando nesse botão, esse primeiro link na descrição e vendo o que está na página dessa experiência. Um grande abraço e até mais. Faz sentido para vocês o que foi dito aqui hoje? Espero que sim. Espero que sim. E se você quer saber que marmotas são essas de tatuagens de meia que eu estou utilizando, assista o vídeo que eu fiz essa semana mesmo, chamado A Luneta, para descobrir a tocante história do tailandesinho e a sua luneta. E essa história é a história da sua vida. Assista este vídeo aqui agora, tá bom? Grande abraço, excelente dia.